Nesse item, se a gente substitui x igual a menos 1, aqui eu vou ficar menos 1 ao cubo, que dá menos 1, mais 1 dá 0, e aqui embaixo menos 1 mais 1, que também dá 0. Então, aqui eu já vou ter uma indeterminação, porque a gente não pode dividir por 0. Então, o que dá para reparar aqui é que como menos 1 zera esse polinômio, significa que o menos 1 é uma raiz desse polinômio. Portanto, a gente pode pegar esse polinômio e dividir por x menos essa raiz, ou seja, x mais 1. E aí, a gente vai reescrever esse polinômio aqui. Porque aí vai aparecer x mais 1 em evidência aqui em cima, e já tem x mais 1 aqui embaixo, a gente vai poder cortar eles, e aí essa conta aqui vai dar para fazer. Então, vamos escrever essa divisão de polinômios. Para dividir, a gente pega esse daqui e divide por esse. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado, porque a gente subtrai o expoente, né? Porque aqui está elevado a 3 e aqui é como se tivesse elevado a 1. Agora, eu vou pegar esse e multiplicar por esse daqui e subtrair de cá. Então, vai ficar menos x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. Ok. Então, eu tenho que subtrair essa coisa aqui. Então, vai ficar x ao cubo menos x ao cubo dá 0. Aqui não tem x quadrado, então vai ficar 0 aqui em cima, menos o x ao quadrado. Então, aqui deu menos x quadrado. E aqui, 1 menos, não tem ninguém aqui, né, sozinho, então vai ficar só 1, mais 1. Agora, a gente vai pegar esse e vai dividir pelo x de novo. Menos x ao quadrado dividido por x vai ficar menos x. Aí, a gente faz de novo o esqueminha de multiplicar aqui por esse carinha. Então, menos x vezes x, então, vamos subtrair aqui. Menos x vezes x dá x ao quadrado, só que aqui tem um menos, então fica menos. E menos x vezes 1 fica menos x. Então, agora tem que subtrair isso daqui. Menos x quadrado, menos com menos aqui vira mais, então, mais x quadrado vai dar 0. Aqui não tem nenhum termo elevado a 1, né? Mas aqui embaixo tem. Então, eu vou ficar com esse aqui, menos com menos vira mais x. Esse 1 aqui em cima tá sozinho, não tem ninguém aqui embaixo. Então, eu vou ficar com 1 menos 0, que vai dar 1. Só que esse termo é exatamente esse termo. Então, esse dividido por esse vai ficar 1. Então, aqui, mais 1. E aí, 1 vezes isso, vamos subtrair, né? Vai dar x, 1 vezes 1 dá 1. Então, esse menos esse deu resto 0. Ou seja, isso aqui significa que x ao cubo mais 1 é igual a esse vezes esse. Então, é igual a x mais 1 vezes x ao quadrado menos x mais 1. Se tiver com dúvida, né? Faz aqui, distributivo, você vai ver que vai dar x ao cubo mais 1. Então, eu vou reescrever esse limite utilizando essa informação que a gente acabou de obter. Então, aqui vai ficar a raiz cúbica. No lugar de x ao cubo mais 1, eu vou colocar isso. Então, vou ter x mais 1, que multiplica x ao quadrado menos x mais 1. Tudo isso dividido por x mais 1. E isso aqui, como esse vai cortar com esse, vai dar o limite de quando x tende a menos 1
da raiz cúbica de x ao quadrado menos x mais 1. Então, agora basta substituir aqui o menos 1. Então, vou ficar com menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 1, menos menos 1. Então, vai dar 2 mais 1, que é 3. Então, isso aqui é a raiz cúbica de 3. Então, esse limite existe e dá a raiz cúbica de 3. Nesse daqui, de novo, se a gente pegar o x e substituir aqui embaixo, eu vou ter 1 ao cubo, que é 1, menos 1 ao quadrado, que é 1, então esse já cortou com esse. Menos 1 mais 1, deu 0. E aqui, 1 menos 1 também dá 0. Como 1 zerou esse polinômio, significa que 1 é uma raiz. Então, eu posso pegar esse polinômio e dividir por x menos a raiz, que é 1. Então, tá aqui, a gente vai fazer de novo essa divisão de polinômios. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Agora, eu tenho que pegar esse e multiplicar aqui e subtrair. Então, vai ficar menos x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. E aqui, né, acabou os termos. O bom desse aqui é que eu tenho o termo com todos os expoentes, aí é bom que fica bem direitinho na hora de fazer a subtração. Aqui, então, vai ficar x ao cubo menos x ao cubo, dá 0. Menos x quadrado, só que aqui fica mais x quadrado, porque tem esse menos aqui fora. Menos com menos dá mais. Então, aqui já tem menos, aqui ficou mais, vai dar 0. Mais 0. E aqui ficou menos x mais 1. Eu vou só escrever isso diferente. Vou colocar assim, x menos 1. Concorda que menos x mais 1 é menos o x menos 1? Só colocar esse menos para dentro e aqui vira mais. E aí, esse aqui é igual ao que está aqui, só que com menos na frente. Então, aqui fica menos 1. Ou seja, a gente pode escrever esse carinha aqui como sendo x menos 1 vezes x ao quadrado menos 1. Então, eu tenho que isso é igual a esse vezes esse, e eu posso substituir esse jeito de escrever aqui embaixo. Então, aqui eu vou ficar com o limite, quando x tende a 1, de x menos 1, dividido por x menos 1, que multiplica x ao quadrado menos 1. Esse aqui vai cortar com esse aqui, e aqui, então, eu tenho o limite, quando x tende a 1, de 1 sobre x ao quadrado menos 1. Como aqui cortou, né? Sobra 1 e esse cara aqui embaixo. Porém, quando a gente coloca o 1 aqui embaixo, dá 0. Então, eu tenho 1 dividido por uma coisa que está ficando cada vez menor. Então, uma coisa muito pequenininha, esse aqui explode. Então, isso aqui tem que dar mais ou menos infinito. Agora, para decidir se é mais ou se é menos infinito, isso depende do sinal dessa função aqui de baixo. Então, a gente já sabe que é mais ou menos infinito, só que precisa definir o sinal. Para isso, a gente pode calcular os limites laterais. Então, observando aqui primeiro, que x ao quadrado menos 1, isso aqui é igual a 0. Se somente se o x é igual a mais ou menos 1, joga esse aqui para lá e depois tira a raiz, eu vou ficar com mais ou menos 1. E aqui é positivo, então isso é uma parábola com concavidade para cima. Aqui é o menos 1, aqui é 1, que são as raízes. Nesse pedaço aqui é negativo, nesse é positivo, nesse é positivo. E aqui eu tô fazendo o x se aproximar de 1, então eu tenho que olhar essa vizinhancinha aqui, né? Bem próxima de 1. Se o x for maior do que 1, eu tenho que x ao quadrado menos 1 é positivo.
Se o x for menor do que 1, tá desse ladinho, eu vou ter que x ao quadrado menos 1 é negativo. Ou seja, o limite de quando eu me aproximo de 1 por valores maiores do que 1 disso daqui, a gente já tinha discutido que dava infinito. E como o denominador para valores maiores do que 1 está do lado de cá, ou seja, é positivo, eu tenho positivo, divido com positivo, isso aqui fica positivo. Em contrapartida, eu tenho de novo 1 dividido por uma coisa que está ficando cada vez menor. Então, essa divisão, ela explode, ela começa a crescer demais. Então, isso aqui dá infinito. Porém, eu estou me aproximando de 1 por valores que são menores do que 1. Então, está desse lado aqui. Então, estou me aproximando aqui assim. E nesse pedacinho, a parábola está abaixo do eixo x, portanto, x ao quadrado menos 1 é negativo. Então, eu tenho uma coisa positiva dividido por um número negativo, ficaria negativo. Então, eu tenho esse sendo mais infinito e esse sendo menos infinito. Ou seja, esse limite não existe, porque os limites laterais já são diferentes e, de qualquer maneira, que a gente já sabia que dava infinito, então daqui a gente já podia concluir a não existência desse limite. Então, tá aí, o limite não existe. Para finalizar, a gente vai resolver esse limite quando x tende a menos 2, de 2 menos o módulo de x, dividido por 2 mais x. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o módulo de x, ele é x se o x é positivo e ele é menos x se o x é negativo. Como eu estou pegando x se aproximando de menos 2, então, o x é negativo, eu tô pegando o x bem próximo de menos 2, ou seja, menor que zero, né? Porque o menos 2 é menor que zero. Então, o módulo de x aqui, ele vai ser negativo. Então, eu tenho 2 menos x, porque o módulo vai ser negativo, dividido por 2 mais x. Então, aqui é o limite, quando x tende a menos 2, de 2 mais x sobre 2 mais x. Então, eu tenho uma coisa dividido por ela mesma, isso aqui vai dar 1. Então, esse é bem simplesinho. O segundo exercício é para a gente calcular as assíntotas verticais dessa função f que está escrita aí. As assíntotas verticais, elas geralmente estão onde dá algum problema na definição da nossa função. Algum ponto que não está no domínio, geralmente é aí. Então, o que a gente tem que fazer? Achar onde essa função aqui não está definida e calcular o limite quando o x tende para esses pontos em que dá problema aqui na nossa função, onde ela não está definida. Então, uma coisa que a gente sabe, e a gente pode usar nessa função aqui, é que não existe divisão por zero. Então, se eu achar quais são os pontos em que o denominador dá zero, eles já são bons candidatos para ter assíntota. Então, a gente vai fazer isso primeiro. Acha os zeros aqui de baixo e calcula o limite quando o x tende para esses pontos em que zeram isso daqui e vê se existem as assíntotas verticais. Então, beleza? Vamos começar com isso daqui. Então, a primeira coisa que a gente vai resolver é x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero e achar as raízes. Então, x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. A gente pode resolver Bhaskara aqui. Então, eu vou ter delta é igual a b ao quadrado, b menos 1, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 2. Então, aqui eu tenho que delta é igual 1 ao quadrado é 1, menos com menos dá mais 4 vezes 2, 8. Então, aqui eu tenho 9. Então, os x, as raizinhas que a gente está procurando, vão ser dadas por menos b, aqui o b é menos 1, então vai ficar 1, mais ou menos a raiz de delta, onde o delta é 9, então a raiz de 9 é 3, sobre 2 vezes a, mais o a é 1. Então, o x1,
ele é 1 mais 3 sobre 2. Isso aqui dá 4 dividido por 2, que é 2. E a segunda raiz vai ser 1 menos 3 sobre 2. E aqui, 1 menos 3 é menos 2, dividido por 2 vai dar menos 1. Então, essas são as nossas raízes. Ou seja, a gente tem, então, portanto, x ao quadrado menos x menos 2 pode ser escrito como x menos a primeira raiz, que é 2, multiplicado por x menos a segunda raiz. Só que a segunda raiz é menos 1. Então, vou ficar com menos 1, que dá 1. Então, mais 1. Então, eu posso escrever isso assim. Eu vou reescrever essa função com um denominador desse jeito. E observe que os candidatos, então, a ser a assíntota vertical vão ser o limite quando x tende a 2 e o limite de quando x tende a menos 1 dessa função aqui. Ah, outra coisa que já é bom a gente guardar aqui, porque provavelmente a gente vai precisar, é que essa aqui é uma função de segundo grau, então ela é dada por uma parábola, e como esse coeficiente é positivo, a parábola tem boquinha para cima. E ela passa no menos 1 e no 2. Esses aqui são as raízes. Então, aqui eu estou desenhando o gráfico dessa parábola. Esse aqui é o nosso eixo x. E aqui, em cima do eixo x, significa que o y dá zero. E o y é dado por essa expressão. Isso aqui é zero nesse ponto e nesse ponto. E já que ela é uma parábola, ela faz isso aqui. Então, para x menor que menos 1, ela é positiva, porque esse negócio vai crescendo aqui. Para x maior que 2, ela é positiva, só que tá vendo que nesse intervalinho o nosso gráfico da função está abaixo do eixo x? Se está abaixo do eixo x, significa que aqui a função é negativa. A gente vai precisar disso aqui na hora de estudar as assíntotas verticais. Então, a primeira coisa que eu escrevi aqui foi o limite da nossa f. Eu recopiei a f aqui, ela tá aqui. Para quando x tende a 2 por valores maiores que 2. Então, eu estou aproximando por valores maiores. É bom fazer essa separação dos limites laterais, porque se eu estou procurando a assíntota vertical, pode ser tanto que ela vá subir, né? Ela vai explodir, ficar muito grande o valor do limite, ou pode ser que ela vai descer. Caso, né, isso aqui seja uma assíntota vertical. Então, eu já separei nos limites laterais. E aqui, eu sei que o denominador, que é a nossa parábola, ele muda de sinal se a gente está com o valor maior que 2, porque ele é positivo, mas para valor menor que 2, ele é negativo. Então, é bom fazer essa separação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar o x igual a 2 e substituir aqui em cima para ver o que acontece. Então, aqui eu estou dividindo por zero. Então, vamos botar umas aspinhas aqui, porque isso aqui não existe. E aqui eu tenho, então, 28 dividido por zero. Então, de novo, eu sei que isso aqui vai dar mais ou menos infinito. Para decidir se é mais ou se é menos, eu tenho que olhar o sinal disso daqui. Essa parte de cima deu 28, e 28 é positivo. Só que a parte de baixo, eu tenho que analisar se ela é maior ou menor que zero. Como eu estou falando que o meu x é maior do que 2, ou seja, esse produto todo é positivo porque eu estou olhando esse lado aqui da parábola. Eu estou para x nessa parte, então aqui é sempre positivo. Portanto, esse denominador aqui é positivo e aqui a gente já viu que próximo de 2 dá 28, que também é positivo. Então, aqui dá mais infinito. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para quando x tende a 2 por valores menores, e depois a gente tem que fazer também para o menos 1. Aqui, de novo, já que a gente já calculou aqui em cima, quando eu substituir x por 2, essa parte aqui vai dar 28. E aqui embaixo
vai ser o 0, porque o 2 é a raiz. Então, de novo, isso aqui não existe. Porém, agora, o x é menor do que 2. Eu estou me aproximando de 2 por valores menores do que 2. A gente já olha para esse desenho que eu já fiz, e quando o meu x é menor do que 2, a parábola, né, o gráfico dessa função que está no denominador é negativo. Então, a gente está aqui. E detalhe, por que o x menor que 2 poderia estar bem para cá e eu poderia ter voltado a ter um valor do denominador positivo? Só que eu quero x menor do que 2 bem próximo de 2, então a gente está bem pertinho aqui. Então, ele é negativo, ele não pode vir para o lado de cá. Então, aqui eu tenho que esse denominador é negativo. Então, 28 dividido por uma coisa pequenininha é uma coisa muito grande. Só que isso aqui tudo é negativo porque eu tenho uma divisão de um número positivo por um número negativo, que vai aparecer aqui nesse denominador. Então, isso aqui dá menos infinito. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o menos 1. Então, isso aqui é 4 dividido por 0. Agora, eu preciso analisar o sinal disso aqui. Eu estou pegando... Esse aqui é 4, então eu já sei que o numerador é positivo. Agora, eu preciso ver o sinal do denominador. Se x é maior que menos 1, mas está próximo de menos 1, a gente volta aqui. Então, o meu denominador, né, é dado por esse desenho. Então, se o x é maior que menos 1 está desse lado, mas ainda está bem próximo do menos 1, então, o denominador, a função x ao quadrado, menos x menos 2, que é dada por esse gráfico, ela é negativa, porque olha aqui, está abaixo do eixo y. Então, aqui de novo, só para ressaltar, isso aqui é um gráfico, né? Então, aqui tem o eixo y. E eu tô vendo que a nossa parábola aqui, ela tá abaixo. Então, aqui ela é negativa. Ah, esse é um eixo y deslocado, né? Porque o 0, na verdade, tá por aqui. Então, aqui, o nosso denominador é negativo. E aqui em cima eu tenho uma coisa positiva. Então, positivo dividido por negativo, isso tudo dá negativo. Então, 4 dividido por uma coisa muito pequena, isso explode, dá infinito. E como a divisão é de um número positivo para um número negativo, isso aqui fica menos infinito. Agora, só para finalizar, fazendo por valores menores que menos 1, de novo, aqui eu substituo por menos 1 e eu vou ter 4 dividido por 0, entre aspas, só que eu tenho que o meu x está próximo de menos 1, mas é menor que menos 1. E vai dar mais infinito. Tenho aqui maior que 2 e começa a aproximar esse x aqui do 2. O que acontece com o gráfico da minha função? Ele começa a explodir para mais infinito. Quando eu pego um valorzinho de x aqui menor do que 2, quando eu estou nesse lado aqui, o que acontece com o gráfico da minha função? Ele explode para menos infinito, então ele vai começar a fazer alguma coisa assim, vai começar a ficar bem pequeno. Quando eu olho para cá e eu pego um x um pouco maior que menos 1, então pego do lado de cá e começo a aproximar o x do menos 1, o gráfico da nossa função, ele explode para valores muito pequenos, então ele começa a descer aqui. E quando eu pego valores menores que o menos 1, quando eu estou do lado de cá, o gráfico da nossa função explode para mais infinito. Então, se eu estou do lado de cá e eu vou me aproximando, ele explode, vai subindo muito. Então, eu vou fazer o gráfico aqui no computador e vou colocar para vocês, porque aí fica mais bonitinho. Eu não vou tentar desenhar esse gráfico não, porque vocês já perceberam que eu não sou lá a melhor pessoa no desenho.